Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, muito interessante, sobre empresas que pagam bons dividendos. Como o próprio título já diz, se essa empresa que eu vou mostrar aqui pra vocês no vídeo é a nova Taesa da Bolsa. Como assim nova Taesa? Em sentido de dividendos. Recentemente, né, a gente vem falando bastante de Taesa aqui no canal, mas se pegar de forma histórica, a Taesa sempre pagou muito dividendo, sempre foi muito atrativa por conta disso. E agora o que fica também na nossa mente é, qual outra empresa pode começar a pagar bons dividendos assim como a Taesa sempre pagou? E já dou aqui um spoiler para vocês, tá? É uma empresa do mesmo setor que ela atua, também é uma empresa de transmissão de energia, dentro ali, óbvio, do setor como um todo de energia. Aqui a gente sabe que tem geração, transição e distribuição, mas aqui falando dessa empresa, ela tem uma parte de geração e uma parte também de transição. Então fica até o final desse vídeo para você entender um pouco mais de todo esse contexto e perceber, né, se vale ou não a pena você começar a analisar essa empresa e seguir aí com seus próprios cálculos. Ah, Bruno, pô, não sei analisar sozinho, não sei como que eu interpreto as coisas, não sei o que eu preciso fazer. Por isso que no dia 7/5 eu vou fazer uma live aqui no meu canal, às 7 horas da noite, para a abertura do meu próximo curso, tá? Na próxima turma do meu curso, onde eu te ensino do zero a investir as empresas, a interpretar os indicadores, a de fato conseguir calcular e a de fato a tomar boas decisões para montar uma boa carteira. É um curso bastante direto ao ponto, temos aulas gravadas, temos as lives semanalmente. Participe da live no dia 7/5 para você entender tudo mais, tá? A live é de graça, você não vai precisar comprar nada. Participa se valer a pena e depois você toma a sua decisão. Passa aqui no comentário fixado, ativa o sininho da live e deixa seu nome e seu e-mail também na lista para você receber cupons caso você queira participar depois. Beleza? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, não é novidade pra ninguém, eu vou falar hoje de Alupar, tá? Uma empresa que eu tenho aqui na minha carteira. Recentemente, só dando alguns spoilers já, a empresa divulgou, né, uma nova política de distribuição de proventos. São você 4 vezes por ano, sempre depois do resultado, um payout mais elevado na casa dos 50%, que pode mudar ao longo do tempo, tá? Esse payout pode ser maior se a empresa quiser, mas normalmente a gente vai esperar aí 50% de payout, certo? E vale lembrar também, tá, que a Alupar tá saindo de um ciclo de investimento, basicamente já saiu por completo, então é menos capex, menos caixa direcionado para investimentos no final do dia, o que permite que ela tenha mais dinheiro ali, pô, sobrando, seja para participar dos leilões, o que é muito importante, seja também para distribuir os dividendos. E aqui, já pegando uma primeira guinada desse vídeo. A gente tem uma janela de oportunidades que vai acontecer nesse ano, no meio e no começo do ano que vem também, dos novos leilões de transição de energia, leilões grandes, tá? O último leilão já demonstrou um arrefecimento, tá, no apetite dos investidores, derrubando os deságios oferecidos, tá? Essa queda foi muito por conta não só do custo de matéria-prima que aumentou, de um custo de capital no Brasil, no exterior, por conta da alta das taxas de juros, as maiores incertezas macroeconômicas, tá? Apesar dos pesares, o que diz o analista aqui, que é meu colega de trabalho e eu gosto bastante da posição dele? O que parece ser um risco no curto prazo para os investidores, que não são o que ele chama ali de puro sangue, que não são empresas de transição de energia de fato, mas que às vezes gostam de participar desses leilões, para ele entende como uma boa oportunidade para o player 100% transição, colocado daquela maneira, tá? O player 100% experiente, que ele precisa fazer aquilo e nada mais. Que é, por exemplo, a Alupar, Taesa e Transição Paulista. Conseguir ali participar dos leilões, que apesar de não estar trazendo esses outros players, essa outra competição, acaba sendo sim favorável para eles, né? Em condições que podem ser sim atraentes. Então, de novo, tá? As empresas que saírem ganhadoras nesses leilões vão conseguir adicionar bastante valor. Desde que, óbvio, né, a gente tenha condições atrativas para isso e o retorno sobre o investimento seja interessante, a gente vai conseguir saber disso lá na frente, tá? Então, de novo, é interessante que a gente fique de olho nessas empresas e a Alupar, tá, é uma das empresas que tem, de certa forma, uma posição muito interessante aqui, seja em forma de geração de caixa, mas seja também no seu apetite por participar disso, tá? A gente vê de forma histórica ela participando de uma forma muito, muito interessante, tá? Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Aqui, sempre se falou, né, que um risco muito grande era que Taesa tinha suas concessões vencendo, vamos colocar dessa maneira, no menor prazo dentre as suas comparáveis. Isso de fato é verdade. Vamos lembrar, tá? As empresas que trabalham com concessões, especialmente aqui as empresas de transição, elas precisam renovar essas concessões ao longo do tempo para manter o seu negócio rodando. E Taesa, dentre aqui os pares, é a que tem os prazos, né, de concessão mais curto. Prazo médio de 20 anos, a gente percebe aqui basicamente em 2030 a gente já começa a ver uma queda nisso, e 2035, basicamente, pô, ela perde metade disso tudo. Desde que, óbvio, né, isso não seja renovado ao longo do tempo. Quando a gente olha para a Alupar, tá, que é essa outra empresa que eu quero falar para vocês, a gente já percebe um prazo médio mais longo, e perceba, até 2030 ainda ele tem uma boa geração de receita. Taesa já começa a perder um pouco dessa geração em 2030, tá? Um pouquinho antes disso, inclusive. E perceba, lá em 2035, ainda assim,
melhor do que aqui os pontos de Taesa. Ah, Bruno, você está falando então que Taesa não vale mais a pena, você está falando que Taesa é para eu vender, que é para eu comprar Alupar? Longe disso, eu só estou te mostrando aqui um risco que de certa forma existe em Taesa, não é à toa que a gente refez cálculo de preço teto e que o que o mercado de certa forma também penalizou bastante Taesa, pô, saiu ali dos seus 40, 43 reais e voltou para os seus 34, 35, então isso tudo está embutido nesse risco, mas além disso a gente pode perceber como uma oportunidade também de você ter outras empresas. É muito interessante que a gente diversifique o portfólio, eu sempre falo isso para vocês. Vamos comprando sempre mais empresas, não precisa pulverizar, no máximo 10 empresas, 10, 12 empresas eu acho interessante na carteira, e não fique 100% alocado em uma única empresa, porque se algo der errado ali, você acaba perdendo tudo. Então, como eu gosto de energia, como eu gosto de transição, eu tenho posição nas três. Eu tenho uma posição maior sim em Taesa, tenho uma posição segunda maior em Alupar e uma menorzinha em Transição Paulista, mas continuo sim tendo nas três porque isso também mitiga risco específico, tá? E aí falando um pouquinho aqui de Alupar, antes de eu mostrar para vocês ali um pouco da projeção de dividendos, que é o mais interessante para ser bem sincero para falar aqui, veja, alguns pontos positivos e oportunidades que a gente pode olhar para a questão de Alupar. Primeiro, você tem um controlador bem definido, tá? A gente sempre fala isso, que é um ponto muito interessante quando a gente está pensando numa empresa previdenciária. Tendo um controlador bem definido, você consegue basicamente vai cobrar o resultado dessas pessoas. Óbvio, né, que dependendo do seu nível de como acionista, você não vai conseguir contato nenhum, mas eu digo, quando você tem um controlador bem definido, as pressões são maiores para essas pessoas conseguirem fazer com que a empresa caminhe ao longo do tempo, ou seja, mantenha ali a sua perenidade, mantenha ali o seu retorno voltado para o acionista. Isso aqui é bastante interessante. E fora aqui também, é de interesse próprio do controlador, é de interesse próprio da família ali que está por trás daquilo, ter uma empresa que gera bons resultados e também receba bons dividendos, tá? Então, de novo, isso tudo está bem atrelado. Tem uma redução da alavancagem nos próximos anos, justamente porque ela está saindo desse ciclo de investimento, como eu comentei para vocês. Isso é importante, tá? Óbvio, as empresas de transição, as empresas aqui de energia acabam rodando sim uma alavancagem um pouco mais alta, mas é sempre interessante que a gente veja assim uma redução. Isso também mitiga um pouco de risco. 38% dos contratos estão expostos ao IGPM, vai lembrar que o IGPM tem incidência do dólar. Você acredita, de certa forma, que o dólar vai continuar subindo, ou que essa queda do dólar recente é simplesmente um curto prazo, isso, de certa forma, é bom para você até se proteger de forma bem indireta aqui, porque se o IGPM aumenta, a gente depois tem o reajuste inflacionário das receitas, e aquele dividendo distribuído pela empresa acaba sendo corrigido, de certa forma, por isso. Tem bom comprador, né? Bom comprador de ativos de transição, ou seja, participa bem dos leilões, consegue ali trazer bons resultados a partir daquilo. Pode ser um alvo de aquisição, que dependendo ali das condições, às vezes até acaba sendo bom para o acionista no final do dia. Óbvio que isso aqui não é o objetivo que eu invisto, nem nada assim, mas a gente até pode colocar aqui como um ponto de oportunidade. E possível venda de ativos por múltiplos interessantes. Vai lembrar que ela pode acabar se desfazendo de alguns ativos do seu próprio portfólio e, a depender das condições, isso pode sim agregar bastante valor. Agora, desafios e riscos. Encontrar novos projetos em condições, ia falar construções, em condições atrativas, eu falei para vocês, a gente vai ter o leilão no meio do ano, não significa que a Alupar vai sair ganhadora, não é isso, mas é um leilão que apesar de ter, de certa maneira, riscos, especialmente por conta de alta da taxa de juros, de custo de capital, né, seja Brasil, seja nos Estados Unidos, perceba, tendo menos competição e os players puro sangue participando mais, que é a Taesa, a Alupar e a Transição Paulista, isso pode sim trazer até uma boa aquisição. Mas, de novo, é desafiador, tem esse problema. Projetos em desenvolvimento podem sofrer atrasos, isso é normal, tá? Não que realmente vai acontecer, mas é um risco. Aumento da taxa de juros pode ser um risco para a rentabilidade dos nossos projetos, já coloquei isso daqui para vocês, mas vai lembrar, tá? Isso tudo depois vai depender de como que aquele projeto de fato sai os economics, né? Sai os números dele, a gente tem que acompanhar. Vou fazendo vídeos para vocês aqui ao longo do tempo. Alta competição nos próximos leilões, aqui é controverso, né? De certa forma, a gente pode até sim ter uma competição entre os grandes players aqui, mas como o analista falou e eu concordo, a gente pode ter menos players que não são da transmissão em si participando, que de certa forma pode abrir oportunidades, pode olhar pelos dois lados aqui. E a queda nos preços de energia coloca a rentabilidade dos projetos de geração em xeque. Vai lembrar que aqui a Alupar não é só uma empresa de transição, tem um pouco de geração também, e agora com muitas chuvas e pouca demanda dado o desaquecimento econômico, a gente pode ter um preço de energia mais baixo, né? O que compromete sim a geração de receita e caixa naquele segmento específico. Mas é bom porque a gente tem transmissão, que aí sim é mais previsível, mais perene. Beleza? Bom, voltando aqui em cima, olha o que eu quero mostrar para vocês. Essa tabela aqui eu acho muito importante. Perceba, lembra que a gente sempre falou que a Alupar pagava pouco dividendo, era na casa dos 4%, na casa dos 5%, e Taesa pagava 10% a 12%?
Olha aqui a projeção para 2024, 25 e 26. Olha o dividend yield, 9,8, 10,5, 9,7. Isso levando em consideração, vamos colocar aqui, não necessariamente um payout tão alto quanto de Taesa, tá? Lembra, Taesa historicamente sempre pagou quase 100% aí de dividendo, tá? E aí acabou 100% payout, né? E aí acabou tendo sim dividendos mais altos. A Alupar, ela tem um payout um pouco menor, ela segura um pouco daquele caixa, justamente para poder participar ali das oportunidades que ela vê, nos leilões e tudo mais. Então, pô, isso não é necessariamente ruim. E mesmo assim, perceba, pô, 10% de yield no ano que vem, 10% em 2025, 10% basicamente em 2026, é muito bom, gente. No mínimo 6% a gente quer receber. Se ela tá pagando, basicamente, vai o dobro disso, pô, tá ótimo. Olha aqui em termos de rentabilidade, se a gente for olhar o ROI, o ROA e até o ROIC, são números interessantes, são números altos. Quando a gente até olha para valuation em termos de múltiplo aqui, que o pessoal gosta muito de olhar, a gente sim pode considerar uma empresa barata. E quando a gente compara com Taesa, ainda mais com desconto. E vamos lembrar, uma empresa tão excelente quanto Taesa, na minha opinião, não é à toa que eu tenho as duas na minha carteira, tá? E de novo, é tudo uma questão de preço, sim. Eu tenho um preço teto para Taesa de 36, eu tenho um preço teto para Alupar, pelo menos por enquanto, de 27. Conforme isso está abaixo ali, o preço atual está abaixo do preço teto, eu vou comprando as duas com o maior prazer, tá? Eu não tenho problema em ter, às vezes, mais Alupar do que Taesa ou mais Taesa do que Alupar, por exemplo. Continuo sempre olhando para a questão dos fundamentos, tá? Então esse é um pouquinho da ideia que eu quis trazer nesse vídeo para vocês. Nós temos uma empresa aqui com bastante ponto positivo. Quando a gente olha, tá? A principal recomendação para o setor de Alupar aqui do GNE Analisa é Alupar, com uma taxa de retorno, uma TIR, basicamente 12,1%. Quando a gente compara com uma renda fixa, porque de fato a gente compara muito o retorno de uma renda fixa com transição de energia, justamente por ser muito previsível. Veja, NTNB longa ali de 2045, ou seja, um tesouro IPCA 45 está pagando ali 6,5%. Ou seja, olha a diferença aqui de retorno que está trazendo a Alupar versus você investir em renda fixa. Isso é mais um ponto positivo para você colocar a Alupar na sua carteira. Esse aqui é o preço-alvo do analista, R$ 34,00. Vai lembrar que é diferente do preço teto. Se você quiser se basear pelo meu preço teto é R$ 27,00, saindo o resultado, e especialmente depois do leilão a gente pode fazer alguma alteração aqui ou ali, beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu gostei, isso ajuda demais aqui a divulgar o canal. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo, e lembrando, passa no comentário fixado, ativa o sininho da live e não perca, vai ser muito legal. Forte abraço, valeu!